fim da perseguição dos inocentes e das prisões políticas. Essa não deu. Bem que ele tentou. Mas não deu não, fracassou. Anistia para todos os presos políticos. Me aponta só um que tenha sido preso sem invadir o Planalto, sem botar fogo em Brasília, sem tentar explodir caminhão. O encerramento de todos os inquéritos ilegais derivados do inquérito do fim do mundo. Tá cansativo isso hoje, né? Que porra de inquérito é esse que o mundo ainda não acabou? Se bem que tá um calorão danado, né? Parece até um inferno. Será que é culpa do Xandão? O impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse aí, então, não tem a mínima condição de acontecer. Melhor ele baixar mais um pouco o nível. Talvez aí, aquele cabo e soldado que iam acabar com o STF, ele até consiga botar pra fora da corporação. Até que ia ser uma boa desculpa, né? Não quiseram atender a minha ordem, botei os dois no olho da rua. A culpa é desses dois imbecis por toda a malvadeza do Xandão. Olha, em defesa de Eduardo Bolsonaro, a gente aqui do Jornal da Extrema-Direita, depois de consultar grandes especialistas, a gente chegou à conclusão de que o deputado é vítima de uma doença grave que atrapalha a sua condição parlamentar. É TOC, transtorno obsessivo compulsivo, em relação ao STF. O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. Pelo Alexandre de Moraes. Pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Desde antes do seu pai ser presidente que ele quer acabar com o STF, já reparou? Ele até já baixou a régua, agora não precisa mais ser o STF todo não. Vou tirar só o Xandão que já resolve um pouquinho do meu problema. Alexandre de Moraes, ele criminaliza a oposição. O deputado nem percebe, mas já criminalizava o STF mesmo antes deles fazerem qualquer coisa contra vocês. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Será que é um plano maligno? Não, é muita maldade pensar uma coisa dessa. Mas tentaram de tudo para permanecer no poder, você lembra, né? Descredibilizaram as eleições, distribuíram dinheiro e facilitaram o empréstimo no período eleitoral, que é proibido por lei. Depois tentaram explodir Brasília e mais tarde, no dia 8 de janeiro, invadiram o Planalto para tomar tudo de assalto. E agora o criminoso é o Xandão? Agora o ministro é que quer criminalizar a oposição? Não, calma aí. Será que sou eu que estou viajando? Eu costumo até dizer que o Brasil e os Estados Unidos, eles sofrem do mesmo vírus. Querem nos transformar em leprosos no Brasil. Mas vocês desacreditaram as vacinas. Por que não toma logo uma caixa de cloroquina para ver se dá jeito nessa doença que você tem? Eleição sem oposição não é democracia, é ditadura. A verdade é que quem tirou Lula e Dilma das eleições foram vocês. Nenhum jornal foi fechado até agora. Nenhuma pessoa foi presa por falar alguma coisa. E tem 3 nazistas que foram banidos das redes sociais, porque se eles não banissem, quem bania era a gente. Vai ser nazista na PQP, meu irmão? E você vem aqui dizer que não tem liberdade de expressão? Aqui você não vai exterminar ninguém não, amigo. Nesse sistema, Alexandre de Moraes, ele criminaliza a oposição. Nisso você tá certo. Mas aqui, infelizmente, tem o Tarcísio, tem o Caiado, tem a Soraya Tronic, tem o Felipe Dávila, tem o Léo Péricles, tem a Sofia Manzano. Só não tem aqueles que cometeram crime, estão sendo perseguidos pela justiça. Já pensou se essa moda pega? O sujeito rouba a joia, vende estatal a preço de banana, tenta dar golpe de Estado e depois tá tudo bem, tá tudo certo. Não! Você é bananinha? Mas isso aqui não é República das Bananas, não! Quando meu pai, líder das pesquisas, sai nas ruas, todos param para rapidamente formar uma multidão, se aglomerar e pedir uma foto. Ladrão! Obviamente, o Alexandre de Moraes pode me prender a qualquer momento. Pela primeira vez você falou a verdade. Mas presta bastante atenção. É só não roubar, não se articular para dar golpe de Estado, para de atacar os ministros do STF
e vai se tratar, amigo. Isso é coisa da tua cabeça, é só um fantasma que tá te assombrando. Não tem nada a ver com a realidade. E para de contaminar os outros com essa história. Vai limpar a latrina de Trump e talvez assim você fique mais feliz. A vitória é nossa! A pergunta que fica é a seguinte. Você também tem toque com Alexandre de Moraes? Se tiver, vou te dar um conselho. Vai se tratar, seu animal irracional! Tô falando sério. Em meu gabinete, eu só vou contratar pessoas brancas, caucasianas, sem nenhum traço elevado de melanina em sua pele. Qualquer coisa acima do que difere brancos de negros, eu não aceitarei. Não quero negro no meu gabinete. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Tá faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Nenhuma palavra para trocar com negro. A polícia ali não faz. Você não tem nenhuma palavra para trocar com negro nenhum. Ela estava acompanhada de um homem que tentou por várias vezes acalmá-la. Sou a maior racista do planeta Terra. Odeio a raça negra. Odeio. Vocês são bandidos, ladrões. Nem mesmo a presença da polícia militar no local conseguiu intimidar a mulher, que continuou com as palavras racistas. O coronel que está listado, cujo nome é Rafael Martins de Oliveira, ele diz o seguinte: Auschwitz, eles estavam discutindo o campo de concentração, o que fazer com os prisioneiros. Gente, isso não foi uma brincadeira. O governo da Alemanha emitiu uma declaração de repúdio diante das cenas de gestos nazistas por parte de manifestantes bolsonaristas em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. O embaixador da Alemanha no Brasil, Keiko Toms, escreveu que o uso de símbolos nazistas e fascistas por manifestantes claramente de extrema-direita é profundamente chocante, porque apologia ao nazismo é crime. A cadela do fascismo está sempre no cio. As soluções autoritárias, sejam de regimes de extrema-direita, são sempre tentadoras. Elas permanecem. Então, quando qualquer negro invoca a suástica, ele está ignorando que ele é um alvo, que um loiro de olho azul de origem alemã teria direito. Bato no peito pra dizer, sou uma mulher preta de direita. Doutor João Marcelo Branco. Doutor João Branco, tá aqui fixado, 22040. Então, por mim, votem nele. Mas 2026, eu estou vindo. A invocá-la. É mais contraditório ainda quando você pega, como no Brasil já houve, grupos neonazistas de pessoas que estariam na frente da fila de Auschwitz e não como guardas. Tirando isto, se as pessoas estudassem o nazismo por si, aprenderiam que o sistema nazista não prendeu apenas e matou quase 6 milhões de judeus, mas também ciganos, também homossexuais, também comunistas, quem violava as leis de Nuremberg de pureza racial de casamento, mas também prendeu artistas negros que atuavam na viva cultura de jazz que havia na República de Weimar. Só primeiro eu vou comentar aquela medida anunciada pelo Alckmin ontem, né? O governo zerou os tributos sobre a cesta básica e reduziu o imposto de importação para tentar conter a inflação dos alimentos, tá? Então, por exemplo, a alíquota de importação de carne era 10,8%, agora é 0%. Café era 9%, agora é 0%.
Açúcar era 14%, agora é 0%. Milho é 7,2%, agora é 0%. Azeite era 9%. O imposto de importação agora é 0%. E por aí vai, né? Tá aí na tela. Essa medida, pessoal, do ponto de vista técnico, é exatamente o que os manuais de economia, os melhores manuais, recomendam. Ou seja, você tem um problema de oferta, você está aumentando a oferta para reduzir o preço. O governo não tomou nenhuma medida deletéria, aquelas medidas, por exemplo, tabelamento de preço, tal, que a história econômica mostra que dão errado, tá? Não, o governo tomou a medida mais clássica, ou seja, ele está tentando jogar com as regras de mercado, ele está tentando aumentar a oferta para diminuir o preço. E aí foi muito curioso que logo que foi anunciada a medida, a Folha de São Paulo já saiu detonando. Medida para baratear alimentos é inócua e mostra que o governo não entende do assunto, dizem associações do agronegócio. Chamaram os caras que estão faturando alto hoje, por conta de preço elevado, para eles darem opinião. É óbvio que a opinião deles vai ser quando eles querem fechar o mercado para o produto externo, para eles poderem aqui internamente cobrar o preço que eles quiserem. Tá? E aí a CNN fez a mesma coisa, chamou lá um cara que é lobista do setor, né? Enfim, para opinar, e o cara também detonou a medida do governo. E aí é o seguinte, pessoal, prestem atenção, isso aqui é a coisa mais importante do vídeo, tá? Prestem atenção nisso. Tem alguém mentindo na história. Porque vejam só, ou a medida é inócua, como eles dizem aqui, eles afirmam que esses produtos estão em falta no mundo inteiro, então que zerar a alíquota de importação não vai adiantar nada, ninguém vai importar produto, porque não vão conseguir no mercado externo um produto mais barato que o feito aqui no Brasil, que o que está sendo vendido aqui no Brasil, então dizem que vai ser inócuo, que não vai adiantar nada, tá? Então, ou isso é verdade, como eles dizem, ou vai ter efeito e vai vir produto importado mais barato, que vai, enfim, fazer concorrência aqui com o produtor nacional. Como diz o Caiado, por exemplo, em vídeo, ontem o Caiado estava dando chilique. E com isto, ele declara a isenção para todos os alimentos. Ora, o governo federal praticando uma concorrência desleal e predatória àqueles que geram a riqueza. Então vejam bem, implicitamente, o Caiado está dizendo o contrário do que aquele pessoal tá afirmando lá na Folha, tá afirmando na CNN e etc. Ou seja, o Caiado não tá dizendo que a medida é inócua, não. O Caiado tá dizendo que vai ter sim importação de produtos mais baratos, tá reclamando que isso vai gerar uma concorrência, que ele chama até de desleal com os produtos feitos aqui no Brasil, né, com o produtor nacional. Então eles têm que decidir, tem alguém mentindo na história, tá? Vamos ver, o futuro dirá. Ainda falando sobre o Caiado, essa questão que ele anunciou ontem, a chapa dele com Gustavo Lima para a presidência, e aí ele acabou sendo sumariamente desmentido pelo Gustavo Lima, né? O Gustavo Lima falou, peraí, eu ainda não decidi não, só em 2026. Bem, duas considerações aqui. A primeira é que seria um avanço, né? Porque ele é bem melhor que o Bolsonaro, tá? De cara, o Bolsonaro sempre falou em golpe de Estado e eu até hoje não vi ele falando de golpe de Estado, e ele, pelo menos, na época da pandemia, ele não era negacionista, tá? Então, em relação ao Bolsonaro, é um avanço de 1000% na direita brasileira ter o Caiado como candidato, tá? E tem até vídeos, né? O pessoal relembrando lá o debate de 89, quando o Caiado concorreu com o Lula. Pra quem é que você vai fazer? Eu vou fazer pro candidato Paulo Maluf. Hein? Depois, chega. Quando você crescer. Quando você crescer no percentual, eu faço. Pode ser. Quando você chegar. Então vamos lá, vamos pra pergunta? Quando ele chegar a 1,5% eu faço. Então, a sua pergunta que deve durar um minuto, por favor. Pessoal, e aí, só pra gente fechar, a notícia do crescimento de 3,4% do PIB do Brasil em 2024. Foi o quinto maior crescimento do mundo, tá? Como mostra aqui a Folha de São Paulo, e o Brasil é a 7ª maior economia do planeta. O PIB, calculado pelo paridade de poder de compra, a gente pode discutir aqui, em termos econômicos, se é melhor medir o PIB em dólares correntes ou em paridade de poder de compra. E o dado verdadeiro é o do paridade de poder de compra, tá? Mas aí eu não vou entrar nesse debate aqui agora, mas ele expressa melhor o nível de riqueza do país. E aí, no paridade de poder de compra, o Brasil, como eu disse, é a 7ª maior economia do mundo. O ranking seria China, Estados Unidos, Índia, o pódio, digamos, né, as 3 maiores. Depois Rússia, Japão, Alemanha e o Brasil. E aí, uma última coisa, o Bolsonaro deu essa entrevista, disse, né? Só depois de morto eu indico outro candidato, diz Bolsonaro sobre 2026. Volta para aquele mesmo negócio que eu mostrei outro dia aqui, o Otávio Guedes falando. O maior problema para a direita brasileira hoje é o Bolsonaro. Todo mundo, eles não falam publicamente, obviamente, para não perder apoio e tal, dos bolsonaristas, mas todo mundo quer ver o Bolsonaro preso. Todos. Tá? Porque eles sabem que isso aí abre o caminho para alternativas, e hoje é o Bolsonaro que bloqueia. Vou até colocar aquela fala do Otávio Guedes novamente. O Bolsonaro hoje não é um problema para Lula nem para a esquerda. O Bolsonaro hoje é um problema para a direita, para o Tarcísio.
O candidato dos sonhos do Lula é o Bolsonaro. O Lula já derrotou o Bolsonaro sentado em cima da máquina e jogando dinheiro pelo tubo. Quebrou o país para tentar ganhar essa eleição e perdeu. As pesquisas mostram que Lula, mesmo com esta queda de popularidade, ganharia de Bolsonaro. Por que ele é um problema para a direita? Porque ele interdita o debate sobre candidatos. Né? E mais, o Bolsonaro, ele também, cada vez menos, poderá usar a bandeira do antissistema. Como eu disse, a bandeira do antissistema não está mais com o Bolsonaro. Na campanha para prefeito de São Paulo estava com o Marçal. Isso incomodou muito o Bolsonaro. Agora tem o Gustavo Lima, né, que aparece ali como um nome que poderia vir a presidente. Então o Bolsonaro hoje ele é um problema para a direita resolver e não para a esquerda.